Olá, boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui na nossa live Saúde Essencial de quarta-feira. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje eu escolhi um assunto, um tema que eu considero bem relevante para todos nós: nossa saúde. Quem não quer ter saúde, não é verdade? Especificamente, eu vou falar sobre aqueles sintomas que o nosso corpo apresenta: uma dor de cabeça, um cansaço que não vai embora e uma alergia que acaba sempre voltando. Sintoma, ele é um estado temporário, não é uma sentença. Gente, antes da gente continuar, eu quero fazer uma pequena, mas importante observação sobre essa forma como eu vou falar aqui nessa live de hoje. Eu vou falar bastante a palavra sintoma durante a live. Sabe por quê? Porque para muita gente a palavra doença, ela já vem com um peso, um raciocínio mais pesado, e que às vezes dificulta a gente ver as coisas de uma forma mais leve. E tem mais, eu gosto de dizer, eu não tenho um sintoma, eu estou com um sintoma. Percebem a diferença? Então, quando eu digo que eu tenho uma doença, parece que aquilo é parte de mim, que me define, é como se fosse algo fixo, como se fosse alguma coisa que eu possuísse, como fosse uma posse. Mas, quando eu digo eu estou com um sintoma, a gente já pensa em algo passageiro, um estado temporário, que pode mudar. Escutem bem isso. Um estado passageiro que pode mudar. E é como dizer, né? Eu estou com dor de cabeça. Eu não sou a dor de cabeça. Vejam a diferença. Eu acho que essa pequena mudança na forma de pensar faz toda a diferença. E ela nos ajuda a ver o sintoma não como uma sentença ou algo que nos define, mas como um sinal, um recado temporário que o corpo está nos dando. E aí a importância. Se é temporário, a gente pode agir para mudar esse estado, para decifrar a mensagem e buscar o equilíbrio. Porque saúde é homeostase, é equilíbrio. Então, vamos juntos com essa mentalidade mais leve e aberta olhar para os sintomas como mensageiros que nos convidam à transformação. Então, sabe quando você sente aquela dorzinha ou um incômodo? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Geralmente, a gente quer que aquilo acabe logo. Como é que a gente faz, então, com isso? A gente toma um remédio. Faz alguma coisa para aliviar rapidinho aquela dorzinha chata. Mas e se eu te contasse que esses sintomas não são chatices que a gente tem que aguentar? E se eles fossem, na verdade, recados importantes que o corpo está a nos dar? É como se ele estivesse enviando uma mensagem codificada, me convidando, te convidando para uma aventura de autoconsciência que vai muito além do que a gente vê no espelho. Somos muito mais do que isso, né, pessoal? E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos olhar de um jeitinho diferente para esses sintomas. Queremos ir além de só pensar no que está doendo e no remédio para isso. Vamos buscar entender ou tentar passar para vocês como acontece no nosso corpo e como pode ser esse sintoma pode ser um espelho para o que está rolando aqui dentro da gente. Então, nesta noite, eu vou fazer a primeira parte desse assunto sintoma. A gente vai desvendar hoje
como as ideias antigas de um grande alquimista chamado Paracelso se conecta perfeitamente com a psicossomática, que é uma ciência que hoje está conseguindo mostrar de uma forma muito clara, que a mente e o corpo estão mais conectados do que a gente imagina. Eles realmente andam de mãos dadas. Fiquem ligados, então, porque na próxima live a gente vai expandir ainda mais isso. Vamos juntar tudo isso com alguns insights da psicologia analítica, que eu adoro, que nos ajuda a entender nossos padrões de pensamentos e emoções. E também, no final, falaremos como a magia, dentro daquilo que eu posso ajudar, esse caminho de autoconhecimento e saúde. Portanto, preparem-se, é uma jornada que começa hoje, e a semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente vai aprofundar isso aí mais e também trazer mais informações para você. Bem, essa live pretende te mostrar que os sintomas não é um castigo, mas uma chance de aprender, de se transformar e principalmente se reconectar com você mesmo. Primeira parte, vamos explorar as mensagens que o corpo nos envia. Mas antes de começar, eu vou pedir um favor. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Assim, a gente consegue alcançar mais pessoas com essa mensagem aqui do Saúde Essencial e também todas as lives que o professor ali faz no canal da Escola de Magia. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A pergunta é: por que não devo olhar só para o que dói? Gente, vivemos em um mundo que divide tudo. Para a dor do coração, é um médico, cardiologista. Para a dor da barriga, é outro. Mas, na visão integrativa, ela vem quebrar um pouco essa ideia. Ela nos lembra que somos como uma orquestra. Cada parte tem que tocar em harmonia para que a música saia de uma forma agradável. Se uma parte estiver desafinada, o som todo fica ruim. É como se fosse um ruído e a gente não consegue sentir a harmonia daquele som quando todos os instrumentos e todos os músicos estão tocando em harmonia. Pois é, não dá para olhar só para o corpo físico quando o assunto é saúde. Sabe por quê? Porque o sintoma é somente a ponta do iceberg. Aquilo que a gente vê ou sente, a febre, a dor, uma mancha na pele, é só o que está visível. Se a gente tratar o que vê por cima, a gente corre o risco de deixar as raízes do problema escondidas. Um exemplo. Pensem numa goteira no teto da sua casa. Você pode ficar enxugando a água do chão com um pano. Mas, se o problema for uma tal de telha quebrada, lá em cima, no telhado, a goteira vai continuar voltando, certo? O sintoma é a goteira, mas a telha quebrada é a causa lá no fundo. E com a nossa saúde é igual. Se você toma um remédio para a dor de cabeça, mas vive estressado, a dor vai voltar. Por quê? O estresse, ele não foi resolvido. Na visão integrativa, ela nos ajuda a entender que os nossos pensamentos, nossas emoções, as coisas que a gente viveu no passado, nossos hábitos e até a nossa conexão com algo maior, tem um impacto direto no nosso corpo. Por exemplo, a psicossomática mostra que a mente e o corpo andam de mãos dadas.
E os sábios antigos, como Paracelso, que eu adoro, já sabiam que o corpo é como um espelho do que a gente sente aqui dentro. Enquanto a gente adota essa visão, não estamos querendo tirar uma dor. A gente quer entender que essa dor está tentando nos dizer. Queremos descobrir o que está por trás dela. Pode ser um estresse que você não está dando conta, uma emoção que você engoliu, uma crença que te limita, ou até um jeito de viver que não combina mais com você. Ao fazer isso, a gente não só tem mais chance de resolver um problema de saúde, desculpa, mas também se torna mais forte, mais ativo na nossa própria saúde. É sobre olhar para o todo para a gente ser saudável de verdade e por completo. Paracelso, o sábio que viu a gente como um universo. Paracelso era um alquimista do século XVI. E ele era muito importante. Ele era um gênio. Ele era um médico, alquimista, botânico. E ele vivia os primeiros, né? Ele via os primeiros. Foi um dos primeiros, desculpe, a ver a saúde de um jeito, de uma forma que a gente chama de holístico hoje, que é um olhar do ser humano inteiro. E Paracelso não era de ficar só nos livros. Ele colocava o pé na estrada, ele viveu durante uma região muito grande da Europa, ali na Baviera, na Alemanha, na Suíça. Ele passava procurando, né, situações para ele poder entender melhor como é que as questões de doença aconteciam. Né? Ele conversava com as pessoas, com os curandeiros, com os populares, alquimistas, mineiros, pegando conhecimento de lugares que ninguém da academia médica dava a menor bola. Ele era um desbravador. Me parece que hoje acontece um pouco disso também, né? Mas, enfim. A grande sacada de Paracelso era a medicina hermética. Para ele, a gente é um microcosmos, ou seja, uma miniatura do universo. E esse universo em miniatura, que somos nós, espelha o macrocosmos, um universo gigante lá fora. Isso quer dizer que tudo que existe no universo, estrelas, elementos, as energias, também estão dentro da gente e nos influenciam. Paracelso acreditava que os sintomas não eram só uma pane no corpo. Para ele, eles eram um reflexo de uma desarmonia em diversas camadas do nosso ser. Ele via o nosso corpo como um laboratório vivo. Imaginem vocês, 1530, 1550, século XVI, um alquimista médico ter já essa concepção da totalidade, do holismo. Para ter saúde, a gente precisava equilibrar todos os elementos que formam o ser humano, refletindo a harmonia do universo. Ele nos ensinou que para entender o que um sintoma significa, a gente precisa olhar para a pessoa por completo. Vou repetir muito isso hoje. A mente, as emoções e o corpo. Tudo junto e misturado. Esta é uma visão que a gente usa muito nas terapias holísticas e na magia. Um
não é paradigma, mas uma das informações mais interessantes que eu vejo dentro da alquimia é o conceito de solve e coagula, que é o segredo da transformação alquímica. No coração da alquimia, essa frase é um verdadeiro mantra. Solve e coagula. Parece complicado, mas é super simples e muito poderosa para a nossa vida. Significa dissolver e coagular. Solve ou dissolver, a gente pode imaginar o seguinte: pega um copo com água e coloca sal grosso. Procura dissolver e pegar esse sal e fazer ele sumir na água. O que vai acontecer? Ele vai se quebrar todo em pedacinhos. A água vai dissolver e vai fazer essa mistura que vai ficar uma água salgada. Na nossa vida, dissolver é, por exemplo, desapegar do que está parado, do que não serve mais para a gente. Sabe aquela raiva antiga que a gente guarda? Ou uma crença do tipo, eu não consigo? Dissolver é olhar para essas coisas e entender o porquê de estarem ali e se permitir soltar, dissolver. É como fazer uma faxina interna e jogar fora o que está pesado. Eu não quero mais carregar peso, né? Por exemplo, se você está se sentindo ansioso antes de apresentar um trabalho, mesmo sabendo que está preparado, como eu, por exemplo, quando faço live, ao dissolver, você percebe que lá no fundo tem uma crença antiga de que você precisa sempre ser perfeito e que errar é inaceitável. Essa sou eu. O solve é o processo de reconhecer essa crença e começar a ressignificar, entendendo que a perfeição não existe e que errar faz parte do aprendizado. É fácil? Não, gente, não é. Mas a gente tem que enfrentar. É possível. É possível. Estou aí, eu fazendo lives, que eu pensei que eu nunca fosse fazer. A parte de coagular, que é o ponto seguinte, depois do dissolver. É como se depois que o sal dissolveu na água, a gente conseguisse pegar o que sobrou de mais puro e construir algo novo, mais bonito e forte. Na nossa vida, coagular é reunir o que sobrou de bom e criar uma nova versão de você, mais leve, mais feliz e mais inteira. Não é voltar ao que era antes, mas sim renascer de um jeito melhor. Dissolver a crença da perfeição, você começa a coagular uma nova forma de ver a si mesmo, mais gentil, aceitando seus erros como oportunidades de crescimento. Dessa forma, você se permite ser mais autêntico e a ansiedade diminuiu, porque você não está mais lutando contra essa ideia impossível de perfeição. Pensem nisso. Resumindo, solve e coagula é como um ciclo de desmontar para montar de novo. É um morrer para o que não serve e renascer melhor. É essencial para a gente evoluir em tudo na vida. E o sintoma pode ser um convite do seu corpo para você fazer esse processo. Bem, continuando a falar de alquimia, tem uma frase que a gente não pode esquecer quando a gente fala de alquimia, que também tem a ver com esse solve e coagula. Especificamente,
é a frase transformar chumbo em ouro. O que será que isso significa na visão dos alquimistas? E mais importante, como isso se aplica à nossa saúde e aos sintomas? Para muita gente, naquela época, transformar chumbo em ouro era só pegar um metal sem valor, como chumbo, e literalmente criar o ouro. Mas boa parte dos alquimistas, principalmente Paracelso, e para a visão que a gente está trazendo aqui para vocês, essa frase tem um significado muito mais profundo, algo simbólico. Imaginem um chumbo como tudo aquilo que é pesado na nossa vida. Sabe aquele estado de espírito denso, as emoções difíceis, como a raiva, que não passam? A tristeza profunda e os medos que nos paralisam? As dores que se arrastam, os padrões repetitivos que nos fazem sofrer. E no que refere também às crenças que nos limitam. Para mim, essas são as piores. Tudo isso é o nosso chumbo interior. É o que nos puxa para baixo, nos deixa rígidos e sem brilho. E o que seria o ouro, então? Para os alquimistas, o ouro representava a perfeição, a pureza e a luz, o equilíbrio, a saúde plena e a sabedoria. É o chamado estado de ser mais elevado, onde a gente se sente leve, em paz, com energia, conectado com o nosso verdadeiro potencial. Essa é a nossa essência, mais pura e luminosa. Então, quando os alquimistas falavam em transformar chumbo em ouro, eles não estavam pensando apenas em metais. Eles estavam falando de um processo de transformação interior. Na verdade, de uma transmutação, que é diferente de transformação. A transmutação é uma mudança profunda e interna. Eles buscavam um caminho para pegar as nossas partes mais pesadas, mais densas, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas emoções reprimidas, os nossos sintomas. E através de um trabalho consciente, com foco e propósito, transformar tudo isso em algo valioso, em sabedoria, aprendizado, acima de tudo, em um estado de bem-estar e equilíbrio profundo. É como se o sintoma fosse aquele chumbo que aparece na nossa vida. Ele é pesado e ele é incômodo. Mas ao invés de tentar escondê-lo ou ignorá-lo, a visão alquímica nos convida a encará-lo e a dissolvê-lo. Lembra? Solve, coagula em suas partes. E com esse processo, extrair o ouro, o aprendizado, a saúde, a consciência, uma nova consciência que ele pode nos trazer. Portanto, ver o sintoma não como um castigo, mas como uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes, mais conscientes, mais dourados por dentro. É uma boa imagem isso, né? É um convite para você não temer o chumbo das dificuldades, mas sim ver nele o potencial para o seu próprio ouro pessoal, para a sua transmutação e o seu verdadeiro equilíbrio. O que vocês acham dessa visão? Faz sentido para você? Demora? Acho que sim. Mas o importante é a gente começar a olhar por outro ângulo. Ok? Tem uma outra frase, hoje eu estou com as frases. Tem uma outra frase que é bem legal, que também acho que dá também um outro ponto de vista sobre essa questão dos sintomas. Onde há fumaça, há fogo. Seus sintomas são pistas.
Aquela sabedoria antiga, onde a fumaça a fogo serve demais para a nossa saúde. Pensa comigo. O sintoma, o seu corpo, aquela dor na nuca, aquela alergia que aparece do nada, ou o intestino que não funciona, é a fumaça. É o sinal que chama a sua atenção, mas que não te mostra a história toda. A questão verdadeira, a causa mais profunda e que muitas vezes está escondida é o fogo que está por trás dessa fumaça toda. Essa ideia nos chama para ir além de só tomar um pequeno remedinho. Em vez de apagar a fumaça com que alivia na hora, o trabalho de verdade é investigar de onde vem o fogo. Esse fogo pode ser um estresse que você não dá conta, emoções que você não soube lidar, brigas internas na sua cabeça ou uma ideia que te prende. Pois quando a gente entende que o sintoma é uma pista, um mensageiro, e não um problema em si, abrimos a porta para investigar mais a fundo. E aí é o que a gente sempre chama, é um caminho de autodescoberta, que pode te levar a resolver as causas, a causa de verdade, e não só apagar o incêndio por um tempo. No mundo da saúde integrativa, os sintomas não são aleatórios. Eles têm uma assinatura. É, vamos dizer, um jeitinho só deles, que nos diz qual é o desequilíbrio que ocorre lá no fundo. É como um artista que assina a sua obra. O sintoma deixa pistas sobre sua origem, na forma e no tipo em que ele aparece. Uma dor fininha, enjoada e aguda, que pode ter um recado diferente de uma dor que se espalha e que é crônica. Uma inflamação na pele pode falar algo diferente de um problema nos ossos. Essa assinatura é o que nos permite olhar além do óbvio e encontrar as ligações entre o seu corpo e o que você sente. Então, prestar atenção onde o sintoma aparece, como ele se comporta, se ele é forte ou fraco e quando ele surge é fundamental para a gente decifrar essa mensagem. Por exemplo, dores nos ombros pode representar um excesso de carga ou de responsabilidades que você está carregando simbolicamente. Pense o que eu estou suportando que mais pesado na minha vida agora. Problemas de pele, frequentemente relacionados às questões dos limites, contatos com o mundo externo ou como você se sente em sua própria pele. Pode ser um reflexo de sentir-se invadido ou ter dificuldade de expressar-se. Problemas digestivos podem indicar dificuldade de digerir ou processar emoções, situações ou experiências da vida. Dores nas costas, quem não tem, né? Podem estar ligadas à falta de apoio, peso das responsabilidades ou até rigidez e falta de flexibilidade. Ao observar esses detalhes e correlacionarmos com o contexto da nossa vida, podemos começar a desenhar um mapa das causas psicoemocionais e entender a verdadeira natureza do desequilíbrio
que o corpo está tentando comunicar, porque é uma comunicação. Agora a gente vai dar uma olhada o ponto de vista da psicossomática. Eu considero a psicossomática como um tradutor. Ela pega o que está passando na nossa mente e se manifesta no corpo. É assim que existe essa relação. É um campo de estudo que mostra que a mente, pensamentos, as emoções e tudo que você sente e o corpo, seus músculos, órgãos, células, não são separados. Eles são como se fossem dois lados da mesma moeda e que se influenciam o tempo todo. Não é à toa, não é que todo sintoma seja coisa da nossa cabeça. É que a cabeça e o coração têm um papel enorme na nossa saúde e nos sintomas que aparecem. Os princípios da psicossomática até podem ser simples. O seu corpo expressa de um jeito simbólico ou até bem direto aquilo que a sua mente e as suas emoções não conseguem falar ou lidar conscientemente. Vou voltar a falar: conflitos internos, estresse sem fim, traumas que não foram resolvidos, emoções que a gente esconde. E até pensamentos negativos, né? Que sobrecarregam o nosso corpo. E aí surgem os sintomas. Para você entender melhor aquela dor de barriga que aparece toda vez que você tem que enfrentar uma situação difícil. Pode ser a dificuldade do seu corpo em digerir tal situação, por exemplo. Ou uma dor que não passa. Pode ser um sofrimento emocional que você está guardando por muito tempo. Então, a psicossomática busca a história por trás dos sintomas. Ela entende que para ter saúde de verdade, a gente precisa cuidar tanto do corpo quanto da mente e das emoções. Pois o corpo fala o que a mente esconde. Seus conflitos, nossos conflitos inconscientes. A psicossomática nos ensina que o corpo muitas vezes vira o palco para mostrar as coisas que a gente não conseguiu resolver por dentro. É aqui que entra a ideia que os conflitos que a gente nem percebe, que são inconscientes, e as emoções que a gente guarda, que são reprimidas, podem virar sintomas físicos. Imagine na sua mente como um oceano. A superfície é o que você sabe, é o que você pensa e o que sente no dia a dia. Mas lá no fundo, nas profundezas, está o seu inconsciente. Lá ficam as coisas que você viveu, os traumas, os sonhos que não realizou, os medos, as emoções, que por serem muito dolorosas ou proibidas, ficam lá embaixo. A gente tem a tendência de empurrar para baixo, para fora da nossa percepção consciente. Todas as situações que a gente não consegue lidar. Mas o fato de você não estar consciente dessas coisas não significa que elas somem. Pelo contrário, essas energias das emoções, esses conflitos internos continuam agindo, procurando um jeito de sair. E quando a sua mente consciente não deixa essa emoção escapar, seja porque tem medo de que os outros vão pensar, ou porque não sabe como lidar com a dor, o corpo assume o papel de porta-voz. Ele começa a falar o que a sua mente não consegue,
transformando aquela dor emocional ou conflito psicológico em um sintoma físico. Exemplos generalizados, não quer dizer que seja isso. Especificamente, tem que fazer todo um processo de reconhecimento, né, gente? Isso são só exemplos. Uma dor de cabeça constante pode ser raiva, que você não conseguiu colocar para fora, ou pensamentos demais, que você não consegue desligar. Problemas de pele podem simbolizar, como eu falei lá em cima, questões de limites, ou mesmo sentir-se exposto, sem proteção. Dificuldade para respirar, sensação de sufocamento, de não conseguir respirar, ou uma situação e aí não sentir que tem espaço para ser quem realmente você é. Sistema digestivo é muito comum. Dificuldade de digerir uma situação ou emoção difícil. De aceitar algo que te desagrada ou de processar eventos estressantes. Compreender essa dinâmica é crucial para decifrar a linguagem do corpo e iniciar um caminho de cura mais profundo. Então, a importância de ouvir o corpo, os sintomas como sinais de alerta. Em nossa rotina acelerada, é comum ignorarmos os pequenos sinais que o nosso corpo nos envia. Tomamos um analgésico para dor de cabeça, um antiácido para queimação e seguimos em frente. No entanto, essa abordagem superficial nos faz perder uma das ferramentas mais valiosas que temos para a nossa saúde, a capacidade de ouvir o nosso corpo. Sintomas não são apenas incômodos a serem silenciados. Eles são, na verdade, sinais de alertas, mensagens cruciais de um sistema inteligente que tenta se comunicar com a gente. Pensa nos sintomas como se fosse um painel de luz de um carro. Isso é um bom exemplo. Quando uma luz se acende, ou pode ser o óleo, bateria ou o motor, o motorista fica atento. Ele não a ignora nem a cobre. Ele entende que é um indicativo de que algo precisa de atenção sobre o capô do carro ou em outro local. Da mesma forma, uma dor persistente, uma fadiga inexplicável, problemas digestivos, erupções cutâneas são alertas de que há um desequilíbrio interno que precisa ser investigado. Então, aprender a prestar atenção a esses sinais em vez de reprimi-los, nós nos abrimos para possibilidades de identificar as causas subjacentes, sejam elas físicas, emocionais ou mentais. E ao agir assim, de forma proativa, para restaurar o nosso equilíbrio e bem-estar. O corpo está sempre nos falando. O nosso desafio é aprender a escutar. Então, gente, chegamos no final da primeira parte da live sobre sintomas. E agora eu quero recapitular um pouco com vocês o que a gente falou hoje. A gente viu, né, que a grande mensagem é o sintoma, nunca é apenas um problema físico isolado. Lembre-se, eu não tenho um sintoma, eu estou com um sintoma. Isso muda tudo, né? Ele é um guia, um mensageiro claro que seu corpo, seu ser integral está enviando. Desvendamos como a psicossomática nos mostra, com provas científicas e exemplos do dia a dia, que a sua mente e suas emoções estão em diálogo constante com seu corpo. E os sinais
de fumaça de um fogo emocional interno. Falamos da sabedoria de Paracelso, que nos ensinou que somos um microcosmos, um universo em miniatura que espelha o macrocósmico. Ou seja, o que acontece no mundo ao redor influencia diretamente o que acontece dentro de você. Tem uma coisa interessante que eu lembrei agora, que é um ramo da ciência chamado epigenética. Vamos falar isso na segunda parte. E vimos que a alquimia, com o princípio do solve e coagula, nos convida a transformar o chumbo das nossas dores, o desequilíbrio, dores e desequilíbrios, no ouro da nossa saúde, através de um processo de dissolver o que não serve mais e coagular uma nova versão de nós mesmos. Vejam, é poderoso unir essas versões, o físico, o mental e o emocional. Nós já temos um mapa incrível para o nosso bem-estar. Você não é uma vítima dos seus sintomas. Você não é uma vítima dos seus sintomas. Você é o protagonista ativo da sua saúde. Aprender a ler esses sinais, desvendar mensagens profundas e integrar essas abordagens é o que nos permite co-criar uma vida mais saudável, mais consciente e verdadeiramente equilibrada. Então, fiquem ligados na próxima live, que será a semana que vem, onde nós vamos mergulhar em alguns insights da psicologia junguiana, descobrir como a magia e as questões energéticas podem ser uma ferramenta poderosa para trabalhar nas camadas energéticas e espirituais do ser. Então, agradeço novamente todos a companhia de vocês e que, lembre-se, seu corpo fala. Você está pronto para escutar? Esse é o recado de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Oi, André. Sempre achei que os problemas da pele que tenho era devido a ser muito branco. Meu amigo, eu acredito que seria interessante estudar uma pesquisada mais a fundo. Por questão de pele, ela tem uma série de origens, tá? Claro que a pele clara, eu também tenho a pele muito clara, tá? O sol, isso, claro, estou dizendo para ficar com exposição direta. Mas a questão pele, ela tem questões mais profundas. Inclusive, segundo a medicina tradicional, a pele é o maior órgão do ser humano. A gente nunca tinha pensado na pele como um órgão, né? Mas a medicina tradicional hoje ela está encarando a pele como o maior órgão do corpo humano. Então, veja bem, uma irritação, uma alergia, ou tem várias alternativas, várias razões para que esse sintoma possa estar acontecendo. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Boa noite, Rita. Professor Ari ensinou sobre proteção, a bola de luz dourada. Não lembro a live. Quero rever, porém não achei. É possível sentir dor física se encontrarmos alguém com o tal sintoma? Caso seja possível, seria intencional e o que fazer? Bom, a questão assim, como é o nome dela, Caio? Desculpa, eu esqueci. Bem, o que eu vejo é o seguinte: quando a gente tem
a gente encontra alguém e tem uma dor física que aquela outra pessoa está sentindo, isso é uma sensibilidade muito grande, né? Então, assim, teria que realmente ver como é que tu pode aprender a criar um campo em volta de ti para tu evitar de pegar essas energias que em ti se transformam em algo físico. Eu, às vezes, sinto, né? Às vezes eu sinto no estômago, quando algo do ambiente, mas aí é porque eu pisei na bola e eu não me protegi corretamente. Ou eu me esqueci, entendeu? Então, assim, é importante, se a dor física que tu está sentindo não é tua, e aí tem que ver se não é tua. Se é porque tu está na companhia de uma outra pessoa, então, realmente, a questão toda é se proteger, fazer uma proteção. Tu não é aluno da escola, de repente, em algum dos cursos do professor, ele ensina proteção, né? Dá uma olhadinha se tu não consegue, né? Eu utilizo muito, vou te dar o que eu faço, uma sugestão. Eu gosto muito de utilizar a luz azul escuro, tipo quase um azul marinho, né? Ele é uma cor que representa o trono da lei, né? O trono masculino da lei. Então, esse trono já é um trono que ajuda na proteção. Então, eu me vejo em volta de uma bola de luz, um azulão escuro. É o que eu faço, tá? Pode ser que para ti funcione. E eu não saio de casa sem essa imagem, sem essa bola de luz azul escuro, azul cobalto, alguma coisa, um azulão bonito, vai comigo para onde eu for, principalmente quando eu estou na rua ou atendendo alguma pessoa. Então aquilo cria um campo de proteção em volta de mim. Para mim funciona. Quem sabe tu tenta isso. Ou, né, pergunta para o professor Ari, né, em alguma live, para ele relembrar, de repente, aquela forma como ele se expressou. Eu também não sei, não me lembro realmente de live que ele tenha. Ele deve ter falado, mas eu não lembro. Obrigada pela pergunta. Boa noite. Ferro, um pouco mais alto no sangue. O que significa? Olha, a questão toda, assim, ó, analisar sintomas, assim, especificamente, sem eu entender o quadro em que isso acontece, eu vou ser leviana em te passar alguma coisa, alguma informação, tá? Porque esse é apenas um sintoma. Eu não tenho acesso ao contexto da qual isso acontece, tá? Eu teria que ter muito mais dados para poder te dar uma resposta. Vou ficar te devendo, tá? Mas acredito que, de repente, tem algumas informações que possam dar uma ajudada nisso. Dá uma pesquisada. Eu não vou me atrever a fazer um diagnóstico. Eu não sou médica, porque daí tu está falando do corpo físico. Não sou médica, eu não tenho essa capacidade, esse conhecimento para poder fazer uma avaliação, e talvez mesmo o médico não te dissesse apenas com uma coisa só, tá? É o que eu posso te dizer. Procura mais. Muito bem, gente. Terminamos na live de quarta-feira. Eu agradeço profundamente a estada de vocês aqui. Espero ter ajudado.
Espero que vocês possam considerar aquilo que a gente comentou na live. E a segunda parte vai ser na próxima quarta-feira. Nós não vamos pular, né? Não vai ser de 15 dias, mesmo porque o assunto precisa ser mais colocado, né? Não deixar tanto espaço. Então, próxima quarta-feira, se vocês quiserem já preparar suas perguntas para que eu possa, né, procurar responder, quarta-feira que vem, 19 horas, live Saúde Essencial. Estaremos aqui novamente. Muito obrigada a todos e uma excelente noite.